Sejam bem-vindos à casa do Senhor. Esteja você aqui na igreja, esteja você nos acompanhando em casa também. É mais um culto em favor, claro, o culto é para o Senhor, né? Nós estamos aqui reunidos em nome de Jesus, mas nós viemos orar em favor da nossa casa, em favor da nossa família. E esse tem sido um projeto que nós abraçamos aqui na nossa igreja toda quarta-feira. Amém, irmãos? E nós subimos até a casa do Senhor com esse endereço certo, com esse alvo já no coração. Eu quero orar pela minha casa, eu quero orar pela minha família, eu quero desfrutar de um lar transformado, abençoado, completamente modificado, e entendo que para que isso aconteça, eu preciso de uma direção do Senhor. Eu me lembro que na quarta-feira passada, só para checar aqui, primeiro, boa tarde, irmãos, tudo bem com vocês? Quantos de vocês estiveram com a gente quarta passada, pastor, quarta passada eu tive aqui, pronto, nós temos um grupo bom de pessoas aqui. Olha só, na quarta-feira passada, eu terminei a mensagem com um comentário que eu entendo ser importante. Eu falei sobre Jericó, você lembra? Vamos fazer só uma introduçãozinha. Eu citei Josué capítulo 6, o versículo 1, que diz que Josué estava rigorosamente, a palavra que a Bíblia usa é cerrado, é o mesmo que fechado, né? Jericó então era o nome da cidade, era um território a ser conquistado, e o texto diz que Jericó, aquele território, aquela cidade a ser conquistada, estava fechada de tal maneira que, olha o detalhe, ninguém saía e ninguém entrava. Esse foi o ponto. E aí eu fiz um comentário na semana passada, que toda pessoa, todo ser humano, olha o gesto, ó, todo coração, o coração da pessoa é um território a ser conquistado. O coração do seu filho, da sua filha, do seu marido, da sua esposa, daquele parente, daquele familiar, é um território a ser conquistado. E existem territórios e territórios. Olha, muito bem explicado, né, igreja? Territórios e territórios. Mas o que eu quero dizer com isso? Tem território que não tem muro. Tem cidade que os portões estão abertos, que não oferece resistência, e fica mais tranquilo de nós entrarmos e possuirmos aquela terra. Diga amém, irmãos? Tem território que é assim. Tem gente que não oferece resistência. Existem corações que já são mais abertos para o evangelho. Existem pessoas, parentes e familiares, que você começa a falar de Deus para eles, de Bíblia, e eles escutam, e a palavra entra, amém? Mas existem territórios que são completamente cercados, murados, protegidos, fortalecidos, Jericós. E para Jericó é aquele território, aquele coração que oferece uma resistência maior para a gente conquistar aquela cidade. E quando a gente está diante de um Jericó, e à medida que eu estou falando, eu espero que o Espírito Santo fale com você. Pode ser que você esteja me ouvindo aqui agora e dizer, pastor, meu marido é um Jericó, minha filha, meu filho é um Jericó. Jericó é aquela pessoa que você não entra no coração dele, e dele você não tira nada. Quando você tenta falar com ele, não, porque eu fui na igreja hoje, já vai começar com esse negócio de igreja, mãe, já vai, mulher, começar com esse negócio de crente, de Bíblia, de pastor, você sabe que eu não gosto disso. Quer dizer, que você não consegue entrar, e dele você não consegue tirar nada. É uma cidade murada. Quem está entendendo, diga amém. É um território que oferece resistência. Diante de situações assim, o que a gente faz? Nós precisamos pedir a Deus uma estratégia, uma palavra, uma direção. Direção que não é o homem que vai te dar, não é um conselho de um parente que vai resolver, não é a mamãe, a vovó, não, fulano de tal fez assim que deu certo. Isso é até perigoso. Você padronizar uma experiência de outra pessoa é muito perigoso.
porque aquela mãe que estava tendo problema com o filho, ela agiu assim e deu certo, então eu vou fazer a mesma coisa. Pelo amor de Deus, para cada cidade a ser conquistada, nós precisamos buscar de Deus uma estratégia diferente. Para Jericó, Deus mandou rodear aquela cidade 6 vezes, e no 7º dia, 7 vezes, aí tocar a trombeta e dar aquele brado de vitória, e a muralha iria cair, como caiu. Diga glória a Deus, irmãos. Mas foi só em Jericó que Deus mandou fazer isso. Depois eles tiveram que lutar contra uma cidadezinha muito menor do que Jericó, que não oferecia tanta resistência assim. Não sei se você lembra o nome da cidadezinha: Ai, uma cidadezinha chamada Ai, e perderam para Ai. Por quê? Porque estratégia não pode ser padronizada. Se você tem 2 filhos, você não pode padronizar. Não, é assim com esse aqui, então esse aqui, se eu fizer a mesma coisa. Se você fizer a mesma coisa, pode dar o que eu chamo de zica, pode dar problema. Por quê? Porque mesmo sendo filhos do mesmo pai, da mesma mãe, são pessoas diferentes, corações diferentes, territórios diferentes, cada um é de um jeito. Eu tenho 2 meninos, um não tem nada a ver com o outro, irmão, é incrível, saiu tudo de mim. Um não tem nada a ver com o outro. Eu, com o mais velho, se eu levantar a voz, filho, ele já, o olho dele, e ele já tem 16 anos, já começa a lacrimejar o filho dele, ele já baixa a bola. O menor eu falo, filho, ele quer, pai, eu falo, é diferente. Cada território é de um jeito. Você precisa buscar em Deus a estratégia para conquistar o seu. Diga glória a Deus. Nem sei porque eu estou te falando isso, mas guarde no seu coração. O segredo para você ganhar um parente não está na padronização de uma resposta, de uma estratégia. Você precisa ir, fechar a porta do seu quarto. Quem sabe aqui agora nessa tarde, Deus trate com você. Eu creio que tem gente aqui debaixo de oração, diga amém. Creio que tem gente assistindo a gente agora ao vivo, debaixo de oração também. Peça a Deus, Deus fala comigo hoje, porque eu preciso de uma estratégia para conquistar o meu Jericó. O território que o Senhor me deu é a minha família, e eu quero possuí-la. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Diga amém? Vamos orar essa palavra, sentado mesmo? Feche os olhos, diga assim: Senhor Jesus, dá-me, Senhor, nesta tarde, uma estratégia vinda de Ti, uma palavra, uma direção, para que eu possa seguir, para que eu possa obedecer, a fim de que a minha casa, a minha família, o meu Jericó seja conquistado, em nome de Jesus, para a glória de Deus. Diga amém? Vamos aplaudir o nosso Deus, aleluia. Por que não, né? Para Ele uma linda salva de palmas, aleluia. Quantos estão alegres por estar na casa do Senhor aqui nessa tarde, amém? Que bom, é bom mesmo você ver, né, irmãos? Abra sua Bíblia em Gênesis, é o primeiro livro da Bíblia. Mas mesmo assim, com essas limitações que nós ainda temos, para aqueles que estão nos acompanhando em casa, qualquer lugar do planeta, nós estamos em Cuiabá, no Mato Grosso, no ano de 2020, né? O ano, né, irmãos? Que ano é esse, né? Estamos no mês de agosto já. Estamos debaixo ainda de algumas limitações, um número reduzido de pessoas na igreja, um afastamento, um isolamento social, mas graças a Deus as coisas estão aos poucos entrando no lugar, e nós oramos para que o mais rápido possível as coisas voltem ao normal, e carecemos dessa ajuda e dessa bênção do Senhor. Mas eu estou dizendo para vocês o seguinte: ainda que com limitações, é muito bom ter você aqui na igreja, amém, irmãos? Por um tempo atrás aí, nós estávamos pregando aqui só para a câmera, né? Fazendo culto só online. Eu até estava brincando com as pessoas já, que eu não podia ver uma câmera, que eu já parava e apontava para a câmera: vai se converter, câmera, porque a gente pregava só para a câmera. Agora a gente já tem um grupo
aqui na igreja, e é muito mais caloroso, né? É bom a gente desfrutar dessa comunhão, ainda que a gente tenha que evitar abraços e proximidade, mas já está melhorando em nome de Jesus, amém, irmãos? Glória a Deus. Gênesis capítulo 1, versículo de número 26 em diante. Deixa eu ler primeiro esse texto, talvez um outro ainda, para só depois dizer a vocês aqui o tema de hoje. Gênesis capítulo 1, capítulo 1, versículo 26. Diz assim a palavra de Deus: E disse Deus: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Eu, quando me converti, e eu comecei a ler a Bíblia, eu perguntei para o meu pastor, falei, mas que negócio é esse? Deus diz façamos, por que está no plural, né? Conforme a nossa imagem. Mas por que está nossa imagem, não a minha imagem? Porque nós sabemos que Deus é Pai, Filho, que mais? Espírito Santo. Ah, mas são 3 deuses? Claro que não. Um Deus só, 3 pessoas de Deus. Mas são 3 pessoas distintas, por isso está no plural. Façamos o homem à nossa imagem e semelhança. E aí vem a palavrinha que eu queria que você destacasse. Ele continua dizendo assim: e domine, grave essa palavra. Domine, mais uma vez, qual é a palavra, igreja? Domine. Eu não ouvi vocês não, irmão, vou perturbar vocês. Qual que é a palavra? Domine, domine. Então o projeto de Deus nasceu debaixo de uma orientação do Senhor. Inclusive o verbo está no imperativo, uma ordem. Você nasceu para dominar. E ele continua dizendo: domine sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus, sobre o gado, sobre toda a terra, sobre todo o réptil que se move sobre a terra. E criou Deus o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou. E Deus os abençoou, e Deus lhes disse: frutificai e multiplicai-vos, e enchei a terra, e sujeitai-a. E aí vem novamente a mesma orientação. O que diz agora? E dominai, mais uma vez, né? Dominai, só mais uma vez, igreja. Dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves do céu, e sobre todo animal que se move sobre a terra. Diga glória a Deus, igreja. Você nasceu para dominar. No projeto original do Senhor, por favor, não sai correndo sem entender o que é que você precisa dominar, tá? Senão você já escuta: eu nasci para dominar, nem já desliga a live, já sai da igreja, eu vou dominar. Você chega em casa pisando duro, falando para o marido: eu vim para dominar, o pastor falou que eu tenho que dominar. Pelo amor de Deus, vamos entender o contexto da mensagem e em que contexto isso deve ser aplicado nos dias de hoje. Mas uma coisa é certa, eu não posso negar, e vou soltar a frase de novo. Eu creio, no fundo do meu coração, que no projeto original de Deus, Deus fez o homem para que o homem dominasse. Amém? Vou falar de novo. Deus fez o ser humano, quando eu falo homem, o ser humano, o homem e a mulher, para que o homem dominasse. Não só fez o homem para dominar, como Deus ordena, como Ele manda. Deus diz ao homem: dominai, depois domine, mais uma vez, domine, depois dominai. Então Deus faz uso desta ordem, Deus faz uso dessa direção. O próprio Deus diz ao ser humano: eu quero ver você dominando. Diga glória a Deus, irmãos. Agora a pergunta é: o que é que nós devemos dominar? Bom, o texto fala sobre um domínio de animais, dominar sobre a criação, né? As criaturas que Deus havia feito.
Mas eu penso que se tem uma coisa que nós precisamos dominar, em primeiro lugar, antes de alcançar vitória dentro da nossa casa, e aqui eu vou puxar a mensagem mais para a família, que é o tema de hoje, toda quarta-feira a gente ora pela família, mas eu penso que a primeira coisa, entre aspas, eu digo coisa, né? Que nós precisamos dominar, somos nós mesmos. Fala amém, igreja? Nós precisamos nos dominar. E às vezes a gente está tão preocupado em dominar um filho, a gente está tão preocupado em dominar o casamento, a gente está preocupado em dominar a nossa casa, em ter o controle na nossa mão, e às vezes, irmãos, nós percebemos, principalmente lidando com pessoas na igreja, que muitos não têm dado conta de dominar nem a si mesmo. E se você vira 2 folhas para frente, no capítulo 4, vamos dar uma olhada? Gênesis capítulo 4, a Bíblia conta uma história muito triste, da primeira família da terra. Gente, nós sabemos, né? O primeiro casal foi Adão e Eva, e essa primeira família ela foi completada quando vieram os filhos, Caim e Abel, e depois veio mais um, que recebeu o nome de Sete. Pelo amor de Deus, não é que vieram 7, o nome deste terceiro era Sete, e depois deste, a Bíblia diz, filhos e filhas, a Bíblia não diz quantos, mas vários filhos e filhas vieram de Adão e Eva ainda, então isso é pacífico, mas começou com Caim e Abel, e uma triste história. Vamos dar uma olhada aqui, Gênesis capítulo 4, versículo 1 diz assim, versículo 1, e conheceu Adão a Eva, sua mulher, e ela concebeu, ela fica grávida, e teve Caim, e disse, alcancei do Senhor um varão, um homem, um menino, e teve mais o seu irmão Abel, e Abel foi pastor de ovelhas, e Caim foi lavrador da terra. Gente, até aqui algum problema? Algum problema? No fato de Abel ser pastor de ovelhas e Caim ser lavrador da terra, algum problema? Nenhum problema, nenhum problema. Eu já vi mensagem, pelo amor de Deus, hein? Mensagem, gente pregando, porque está vendo, ele era pastor, o Abel era pastor, e o Caim, olha aí, foi lavrar a terra no que deu. Pelo amor de Deus, irmão, isso é um argumento muito fraco, não tem problema nenhum até aqui. O problema vai começar agora, versículo 3, e aconteceu, ao cabo de dias, que Caim trouxe do fruto da terra uma oferta ao Senhor. Eu percebo no texto que Deus nem pediu, mas o Caim resolveu ofertar, como também Abel, os dois resolveram ofertar ao Senhor. É a primeira vez na Bíblia que a palavra oferta, que alguém oferta alguma coisa ao Senhor, e obviamente me parece ter sido uma oferta voluntária. Então ele traz o Caim do fruto da terra uma oferta ao Senhor, e Abel também trouxe, e aqui aparece essa palavrinha, dos primogênitos das suas ovelhas e da sua gordura. Qual a diferença entre a oferta de um e a oferta do outro? Me parece que está nessa palavrinha, primogênito, ou a gente hoje escuta muito a palavra primícia. Qual que é o destaque aqui? A prioridade, priorizar, a primeira parte, a primeira cria, aquela que é melhor, aquela que veio primeiro, aquela que tem destaque, essa foi a que Abel levou. Caim não. Eu não vou dizer que Caim trouxe o pior, porque a Bíblia não diz isso. A Bíblia só demonstra que não era primícia, primeira parte, alguma coisa que vem em primeiro lugar. Era uma oferta também. Mas acontece que Deus atentou para a oferta de Abel, mas para Caim e para a sua oferta não atentou. Irou-se Caim fortemente, e descaiu-lhe o seu semblante. E a Bíblia diz em Provérbios, que um coração alegre deixa o rosto formoso.
Quer dizer que a moeda tem dois lados. E um coração que não está bem? Bom, você consegue ver, e eu acredito que você deva perceber isso, principalmente dentro da sua casa, no rosto de um parente, de um familiar, quando ele não está bem, quando ela não está bem, porque o rosto fica desfigurado. Aqui o Caim mudou o semblante dele, o Caim ficou irado, e ficou irado por quê? Porque Deus não atentou para a oferta dele, ele ficou bravo. E olha que interessante, ele ficou bravo com quem? Ele ficou bravo com o irmão dele. Mas irmão, o que o irmão dele tinha com isso? Nada. O Abel ofertou, fez a oferta dele e foi aceito. O Caim fez a oferta dele, não foi aceito. O Caim canalizou a ira, a raiva dele contra o seu irmão Abel. Ainda hoje isso é muito comum, principalmente no meio da igreja de Jesus. Eu não estou falando da igreja aqui, da placa tal, da denominação tal, eu estou falando igreja como um todo. É muito comum que as pessoas misturem as coisas, é muito comum que ao invés delas olharem para si e para aquilo que elas têm apresentado ao Senhor, a maneira como elas têm servido ao Senhor, elas olhem de lado, e elas acabem tendo no coração uma birra de alguém que tem sido aceito diante de Deus, porque tem feito algo melhor para o Senhor. Ele disse: puxa vida, o fulano de tal acabou de chegar na igreja, eu já estou 10 anos na igreja, e fulano já está contando testemunho, engraçadinho, e aqui aparecer. Que isso? Por que você está bravo com o irmão? Se Deus está se agradando dele, glória a Deus, amém ou não amém, irmãos? Agora, se a minha oferta não está sendo aceita, eu preciso revisar a oferta do meu irmão? Não, eu preciso revisar a minha oferta. Deus olhou para o Caim e viu que o Caim mudou. A cara, o semblante, o rosto do Caim está diferente. Vai me acompanhando. E aí no versículo de número 4, o texto diz assim, versículo 5. Mas para Caim, para sua oferta, não atentou. Aí vamos continuar. Irou-se Caim fortemente, descaiu o seu semblante, e o Senhor disse a Caim: por que te iraste? Por que descaiu o teu semblante? Ô Caim, ô irmão, vamos parar um pouquinho aqui, tá? Quem é que está perguntando para o Caim? Quem que está perguntando? Deus. Quando Deus te fizer uma pergunta, não é que Ele quer saber, Ele não sabe. Deus sabe tudo, pessoal. Mas o dia que Deus lhe fizer uma pergunta e questionar alguma coisa no coração, pela palavra, é para você parar para pensar e refletir. O que eu estou fazendo, Senhor? Meu Deus, o que eu estou fazendo? Tem alguma coisa aqui que Deus quer apontar para mim, alguma coisa que Deus quer arrumar, ou Deus quer que eu arrume. Deus olhou para o Caim e faz uma pergunta para o Caim: ô Caim, por que você está bravo, hein? Ô Caim, por que você está irado, hein? Por que você está nervoso? Você está nervoso por quê, Caim? Por que caiu o teu semblante? Por que desfigurou o teu rosto? Por que você está com essa cara de brabo, Caim? O que está acontecendo com você, Caim? O que foi? E aí no versículo de número 7, eu queria que você gravasse o 7, sublinhasse ele. Esse versículo é muito importante. Deus vira para o Caim e diz assim: se bem fizeres, Caim, não haverá aceitação para ti. O que Deus está dizendo para o Caim? Caim, para você ser aceito, não depende do seu irmão, sua vitória, seu bem-estar, o seu relacionamento, você me agradar, Caim, e eu sorrir para você, não depende de outra pessoa. Gente, isso é libertador. Tem esposa que diz: eu não consigo agradar a Deus por causa desse marido que eu tenho. Eu não consigo ter um relacionamento legal com Deus, e os meus filhos, eles me deixam atentada assim. Não dá, né, pastor? Como é que agrada a Deus? Eu não consigo. Deus está dizendo: mas se você fizer o bem, eu não vou aceitar? Claro que eu vou aceitar. De quem é que depende a aceitação sua diante do Senhor? De você.
Quem está me acompanhando, diga amém. Não depende do seu pastor, da sua igreja, depende de você, só de você. É você que escolhe o que você vai apresentar, como você vai servir, o que você vai trazer para o altar. E pelo amor de Deus, eu não estou falando de dinheiro, estou falando do seu coração, da sua vida, da sua maneira de viver, do seu procedimento. Essa é a sua oferta. Você que opta, eu quero entregar até aqui para o Senhor, até essa parte da minha vida eu dou, até esse nível eu vou servir, até aqui eu topo entregar. Agora, se você fizer o bem, Deus está dizendo, eu vou aceitar, eu vou receber. E Deus falou isso para o próprio Caim. Caim, se você fizer o bem, não vai ter aceitação para ti? Aí ele completa, atenção agora, ó. E se não fizeres bem, o que Deus diz agora? Pode ler comigo? O pecado jaz à porta, e para ti será o seu desejo. Agora, lê comigo essa última frase. E sobre ele não ouvi nada. Sobre ele o quê? Dominarás. No início da mensagem de hoje eu disse a vocês, você nasceu debaixo de um projeto primário de Deus. Quando Deus fez o ser humano, Deus fez o ser humano para que o ser humano dominasse. E quando a gente escuta isso, por isso que eu pedi a você que ficasse um pouquinho, pessoal que está nos acompanhando, para completar a ideia. Porque a primeira coisa que nos vem à mente, não sei você, mas para mim, você nasceu para dominar, já parece aquela mensagem, né? Aquela mensagem, amém, pastor, aleluia, eu vou sair dando soco no ar, chutando tudo, porque eu sou o cara, eu sou a cara, sei lá se existe isso. Eu sou a pessoa que vai fazer, vai acontecer. Mas a ideia da mensagem não é essa. É verdade que nós fomos programados de forma original por Deus para dominar. Mas a primeira coisa, se é que eu posso chamar de coisa, que Deus quer te ver dominando, é você mesmo. Agora olha o que Deus diz para o Caim. Caim, daqui eu estou olhando para você, Caim. Caim, e eu estou vendo, olha o que diz o texto, um desejo batendo a porta do seu coração. O texto diz, o pecado jaz à porta. É como se Deus estivesse dizendo, Caim, daqui eu estou olhando, cuidado, eu sei o que você está desejando fazer. A propósito, quem conhece a história, o que o Caim estava desejando fazer já? Matar o irmão, e matou? Matou o irmão. Mas ele não acordou, não, matei, não, já vinha um desejo, começou com um desejo que segundo o próprio Deus, deveria ter sido o quê? Gente, vocês almoçaram hoje? Deveria ter sido dominado, subjugado. Deus está dizendo, Caim, eu estou olhando daqui, estou vendo o pecado batendo na porta do seu coração. O pecado está aí, ó, pedindo para entrar. Você está com um desejo desalinhado à minha palavra, à minha vontade. Esse desejo não vem de mim, Caim. Gente, isso aqui é um alerta para a gente. Quem sabe você entrou aqui, quem sabe você está me assistindo, e você é casado, e há um desejo batendo na porta do seu coração. Eu estou falando pelo Espírito de Deus, irmão. E é um desejo que está batendo aí, Deus está dizendo, olha, cuidado, está batendo aí na porta do seu coração, sei lá, você tem enfrentado uma luta no matrimônio, uma luta em casa, uma luta na família, mas há um desejo, e Deus está dizendo, Caim, domine, você nasceu para dominar, subjugue isso, esse desejo vai te levar para longe de mim, está na porta do teu coração. Caim, sobre ele, sobre esse desejo, sobre essa vontade de fazer besteira, dominarás. Aí eu pergunto, ele dominou? Não,
ele não dominou. E aí nasce, mas eu não, prometo que eu não vou demorar não, nasce o tema da mensagem de hoje. Coloca para a gente aqui, por favor, o tema da mensagem de hoje: domine o valente que existe em você. Vamos repetir essa frase? Domine o valente que existe dentro de você. Todo mundo tem um valente dentro dele, irmão. Às vezes está adormecido, às vezes já está convertido, que bom. Pastor, tinha um valentão dentro de mim aqui, mas eu já mergulhei. Ele morreu na piscina, no rio. Quando eu passei pelas águas, eu fiz questão de deixar o valentão lá, até o valentão dentro de mim morrer. Mas de vez em quando, alguns têm um valentão tentando ressuscitar. E aí quer instalar um chicote dentro de casa, virar a mesa, bater o pé. E é esse o valente que nós precisamos dominar dentro de nós. Mateus capítulo 12, vamos dar uma olhada? Mateus capítulo 12, verso 29. Olha só essa palavra do nosso Senhor Jesus. Mateus 12, 29. O que diz esse texto? Aqui Jesus está sendo criticado pelos fariseus, os doutores da lei, e acusado de expulsar demônios pelo dedo de Beelzebu, príncipe dos demônios. Aí Jesus vai dizer que uma casa não pode estar dividida, e não dá para você expulsar demônio em nome de demônio, porque uma casa dividida ela não subsiste. E Jesus dá uma lição muito grande, e libera essa pérola no versículo 29, Mateus 12, 29, diz assim: ou como pode alguém entrar em casa do homem valente? Olha o valentão aí, irmãs, eu estou falando homem, na Bíblia está escrito homem, mas tem mulher valente também, amém, irmão? Eu sei que aqui não, longe daqui, mas tem por aí, de léguas de distância, umas valentes, valentonas, que precisam também serem manietadas, mas eu vou explicar. Vamos para o texto. Como pode alguém entrar na casa do homem valente e furtar os seus bens, roubar os seus bens, se não primeiro manietar o valente, saqueando então a sua casa? Gente, o que é manietar? O que é manietar? Amarrar. Manietar é amarrar. O que está escrito aqui então? Está escrito que para você entrar na casa de um homem valente e tirar dele o que é dele, é bom que você amarre o valente primeiro, porque senão você vai ter problema com o valente. Essa é a ideia do texto. Eu não vou conseguir entrar na casa de um homem valente e vou furtar, vou tomar dele o que é dele assim de graça. Ele vai ficar assistindo o cara valente, imagina a cena, valentão, e eu vou lá, pego o que é dele e vou embora assim de graça. Não, se eu quiser levar, tomar dele o que é dele, bom é que eu amarre o valente primeiro, porque se eu não amarrar o valente primeiro, eu vou ter problema com o valente na hora que eu tocar nos bens dele. Aqui existem alguns entendimentos do texto, inclusive há quem acredite que daqui saiu essa expressão tão usada pelos neopentecostais: está amarrado, já ouviu? Já usou? Está amarrado, está amarrado. Mas onde é que você viu isso na Bíblia? Bom, há quem afirme que este valente seria Satanás, e para você tomar dele o que ele tem roubado de você, mas ele vem para matar, roubar e destruir, e eu não preciso pedir a Deus, Deus me dá saúde, Deus já me deu, mas se eu não tenho, alguém tem roubado de mim, esse é o entendimento. Então eu vou e, lembra daquela canção, não sei se você conhece, fui no terreno do inimigo e eu tomei tudo que me roubou. Então para eu pegar o que me pertence por direito, eu preciso amarrar o valente, daí a expressão está amarrado em nome de Jesus, amém, irmãos? Esse é um entendimento. Agora não é, pelo que você está percebendo, desse entendimento que eu vou falar.
Agora eu vou fazer um gesto e vou pedir que você me acompanhe aqui no gesto. Olhando para o pastor. Ninguém, eu entendo que ninguém é ninguém, nem o Senhor, pode entrar na casa. Olha, pastor, vamos ver que a coluna que atrapalha, ó. Pode entrar na casa do valentão. Ninguém, nem ele, entra na casa do valente, se o valente não tiver sido amarrado, dominado primeiro. Entendeu agora o que o que eu acabei de falar? Isso aqui é importantíssimo. Não, Deus entra na minha vida, meu coração, eu entrego. Você não consegue nem se dominar. Cara, como é que você quer lutar contra o diabo se você não consegue vencer a si mesmo? Se uma pessoa não pode te fechar no trânsito que você manifesta. Cara, se a comida, rapaz, não ficar legal do seu jeito, pronto, o pau quebra na casa. Querido, você precisa amarrar o valente que há em você, porque senão ninguém vai entrar na casa do valente. O Senhor quer entrar na casa do valente, o Senhor quer mexer com os bens, e Ele precisa colocar as coisas em nós no lugar. Ele precisa ter liberdade para mover a mobília. Quem está me acompanhando, diga amém. Ele precisa ter liberdade para entrar e fazer as mudanças necessárias na minha vida, mas ninguém entra na casa do valente, se o valente não for primeiro manietado, amarrado, dominado, e Deus fez você para dominar. E o primeiro que precisa ser dominado, eu vou dominar, chega lá em casa, pastor, eu vou dominar todo mundo, mas você já se dominou? Já amarrou o valente que habita dentro de você? Você consegue dominar estes desejos que contrariam o Senhor? Quando eles vêm e as tentações surgem de Satanás querendo te tirar da palavra, te tirar do sério, te fazer explodir, perder a cabeça, estragar o seu dia, porque teve um problema no trabalho, pronto, a casa vira um ambiente, um inferno, uma guerra, uma luta, porque você não consegue separar, dominar você, porque alguma coisa você não gostou, um telefone, uma mensagem de texto chegou. Domine, pelo amor de Deus, o valente que existe em você. E por que isso é importante? Vamos voltar em Gênesis? Vamos voltar em Gênesis. Por que isso é importante? Gênesis capítulo 2, versículo 21. Eu vou ler o ponto direitinho já direto, para a gente ganhar tempo. Gênesis 2, 21. Gênesis 2, 21. Facinho, né, gente? Primeiro livro da Bíblia, capítulo 2, verso 21, diz assim: Então o Senhor Deus fez cair um sono pesado sobre Adão. Diga amém? E este adormeceu. Aleluia. E aí então Deus tomou uma das suas costelas e cerrou, fechou a carne em seu lugar. O que vai acontecer logo após? Deus faz a mulher. Tudo bem? Acho que todo mundo conhece essa história, nós já ouvimos, já lemos, já sabemos da história. Mas qual é o ponto aqui? Agora olhe para o pastor, qual é o ponto? Deus trabalhar em mim, a minha carne tem que dormir. Vamos de novo? Para Deus trabalhar em você, você precisa colocar esse valentão em sono profundo, dominadinho, sedado, e Deus vai poder extrair de você o melhor que você tem. De você coisas maravilhosas surgirão, de você coisas fantásticas Deus fará. Agora, se você tiver acordadão, o valentão em você tiver acordado,
ele não for amarrado e sedado, fica difícil, porque qualquer toque que Deus dá, ai, 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 ai. Vocês estão me acompanhando, sim ou não? Mas quando nós colocamos o nosso eu, carne é o nosso eu, para dormir, amarrando o valente que há dentro de nós, dominando desejo, sedando o nosso eu, então o Senhor tem toda a liberdade para agir, trabalhar em nós e através de nós. Eu me lembrei hoje de uma mensagem que a Camila pregou em 2012, vocês acreditam nisso, irmãos? Eu estava hoje, não sei o que aconteceu, abri um vídeo na internet, às vezes rede social não tem essas coisas, que mostra para você uma lembrança de 10 anos atrás, de 5 anos atrás. Aí eu fui abrir a minha hoje, estava lá, uma lembrança de um comentário que eu fiz de um culto de mulheres que a Camila pregou em 2012, 8 anos atrás. Aí eu olhei e falei assim, a primeira reação foi, poxa, estou ficando velho. A primeira reação foi essa. A segunda reação, assim, meu Deus, que comentário interessante. A frase, eu mesmo me ouvi, né? Eu mesmo me ouvindo, vê se pode, parece coisa de doido. Se você vê na hora, você diz, tadinho, pastor, não está legal. Mas eu mesmo me ouvindo, uma frase que, segundo eu não lembro, mas eu pregando, citei, que foi liberada pela Camila, minha esposa. E a frase, eu até anotei para eu não esquecer, a frase é, enquanto você dormia, Deus agia. E eu gostei da frase. Enquanto você dormia, Deus agia. Aí você vira para mim e diz, pastor, por isso que eu durmo no culto. Engraçadinho. Entendeu tudo errado, né? Dormir tem lugar e hora certa, né? E eu não estou falando necessariamente de um sono físico, eu estou falando de um descansar em Deus. Talvez seja o que você precisa fazer, que a Bíblia diz que nós devemos descansar no Senhor. Diga amém, pessoal. Às vezes você está tão agitado, a sua carne está tão acordada, você está tão debaixo de tantas emoções e sentimentos e desejos e vontades, que como é que Deus trabalha assim? Com sentimentos e emoções à flor da pele. Aí eu comecei a me lembrar, e só vou citar por causa do tempo, de José, o José da Maria, o José carpinteiro, que foi dormir pensando em largar Maria, mas enquanto ele dormia, Deus agia. E um sonho salvou o casamento do Zé. Em Atos 12, Pedro está preso. É um texto que nós amamos, o verso 5 diz que enquanto Pedro estava preso, a igreja fazia por ele contínua oração. E enquanto Pedro dormia na cadeia, Deus agia. Eu não quero que você entenda o dormir aqui como uma omissão, um abandono de responsabilidade. Eu não ligo mais para nada. Não, para mim esse não é o dormir. O dormir aqui é o descansar em Deus. É uma postura de fé. Tem gente que pensa que o dormir aqui é omissão, a inatividade, é abandono, é desleixo, e às vezes até é, mas esse aqui não é o ponto. Uma vez, uma tempestade alcançou o barco de Jesus e os discípulos, enquanto Jesus dormia, no meio de uma tempestade. Inclusive os discípulos não entendem, e até hoje, muitos de nós, a gente não entende, como é que alguém pode descansar no meio de uma tormenta? Isso é tão sério, irmãos, porque até a gente que está na igreja, quando a gente chega em casa, e se tem um problema para resolver, uma luta, uma batalha, e a gente olha para alguém, e a gente está tinindo, a nossa carne está acordada, o valentão está de pé, a gente quer todo mundo apavorado igual a gente, irmão. A gente quer pôr todos os filhos, tudo apavorado, o marido fica apavorado. Desliga essa televisão, como é que você está aí nesse bem bom? E eu estou aqui apavorado, eu quero todo mundo apavorado aqui nessa casa. Parece que é um trem que toma conta. Mas queridos, vamos aprender a descansar no Senhor. Eu não estou falando de desleixo, eu estou falando de confiança. A pergunta é, alguma coisa
que você possa fazer para resolver isso? Pastor, nada. Então descansa no Senhor. Você já orou? Você já entregou essa questão na mão de Deus? Você já colocou essa questão diante do Senhor? Pastor, já. Você fez tudo o que você podia fazer? Pastor, já. Vai dormir. Amarra o valente. Ceda a sua carne. E deixa Deus agir. Deixa Deus agir. Você pode dizer amém? Você entendeu a palavra? Deixa Deus agir. Sabei que eu sou o Senhor, eu sou Deus. Não há outro além de mim, diz o Senhor. Eu sou Deus. Então você não tem que ficar turbado e preocupado. Coloca a mão no seu coração. Deixa eu orar primeiro por você que está aqui, sentado mesmo. Meu Deus, nós estamos na casa do Senhor nessa tarde, finalzinho de tarde, quarta-feira. E meu Deus, o nosso propósito maior hoje aqui é orar pela nossa casa. Mas antes de fazer isso, eu quero apresentar a Ti cada homem, cada mulher que aqui está ou em casa estão. E meu Deus, no nosso meio nós temos maridos, temos esposas, nós temos pais, nós temos mães, nós temos, meu Pai, os mais diversos tipos de pessoas no que diz respeito, meu Deus, a relacionamentos dentro de casa. E meu Deus, nós precisamos muito da ajuda do Senhor. Fato é, Deus, que nós precisamos tanto, que nós reconhecemos que em determinados momentos nós nada podemos fazer, e o Senhor já sabe disso. E a Tua palavra diz em João 15, sem mim nada podeis fazer. Mas meu Deus, às vezes dá um branco e parece que na nossa carne nós vamos resolver. Parece, meu Deus, que com o valente acordado que é em nós, no nosso desespero, no nosso mover, no nosso agir, na nossa gritaria, as coisas vão entrar no lugar. Meu Deus, mas isso é mentira. Meu Deus, isso é um engano, é um engodo. E eu lhe peço, meu Pai, nessa tarde de quarta-feira, livra-nos, ó Deus, do valente que há em nós. Assim como o Senhor derrubou Adão e fez ele cair em um sono profundo, meu Deus, que o Senhor, meu Pai, nos ajude. Ajude, meu Pai, sedando a carne que há em nós, colocando para dormir, meu Deus, esse lado valente, esse lado, meu Deus, que não domina, esse lado, meu Pai, que não controla a carne, as emoções, os sentimentos, que estão desalinhados à Tua palavra. Ajude-nos, meu Pai, ajude-nos, ajuda esse homem, ajuda essa mulher, ajuda esse pai, ajuda essa mãe, esse marido, essa esposa, porque nós queremos sair daqui melhores, em nome de Jesus. Eu oro também por aqueles que estão em casa, e lhe peço, Jesus, ajude-nos a amarrar o valente que há em nós, a dominar. Esse é o projeto original, sempre foi. Desde a criação, nascemos para dominar, mas temos sido dominados pela carne, por emoções e sentimentos. O Senhor disse para Caim: Caim, o desejo está aí, esse desejo não me agrada, esse desejo do pecado está batendo a porta, jaz a porta do teu coração, sobre ele dominarás. Ele não dominou. O que me prova, Deus, o que me faz compreender, acreditar que ele tinha condições, sim, de dominar aquele desejo. Inclusive era o que o Senhor queria que ele fizesse, mas ele não fez. Ajude-nos a entender isso, ajude-nos a viver essa palavra. Nós lhe pedimos, diga: Senhor Jesus, me ajuda, Deus, a colocar a minha carne, o meu eu, quando necessário for, para dormir. Me ajude a dominar e amarrar o valente que há em mim, em nome de Jesus eu lhe peço. Quem crê nisso, diga amém. Vamos aplaudir o nosso Deus, que Ele merece, aleluia. Glória a Deus. Daqui a pouco a gente ora pela família, a gente termina o culto orando pela família, tá? Se você trouxe a sua ajuda, envelope de dízimo, de oferta, os obreiros estão passando aí agora, e o pessoal que está nos acompanhando em casa, para você que é a primeira vez aí na live, no culto online, nós estamos em Cuiabá, no estado do Mato Grosso. Hoje é quarta-feira, estamos no mês de agosto de 2020, não sei quando é que você vai estar assistindo essa mensagem, eu espero que essa palavra tenha abençoado você.
E se você é membro da nossa igreja, ou pelo menos mora aqui em Cuiabá, você está convidado, né, a comparecer aqui na igreja. Agora, se você é membro, já sabe onde nós estamos, faz parte aqui dessa família, você também é muito bem-vindo, claro. E você pode continuar ajudando a obra de Deus pelo menos de duas maneiras. Você pode passar aqui pessoalmente e deixar a sua contribuição, a igreja está aberta, ou você pode fazer a sua doação online, o que muita gente tem preferido fazer, né? Você pode fazer seu dízimo, a sua oferta, seu patrocinador, seu voto, uma semente de fé. Quem sabe você tem sido alimentado por estas lives. Às vezes você nem é de Cuiabá, às vezes você é de outro lugar, às vezes até de fora do país, não sei, mas você está comendo, tem se alimentado, e estes cultos, essas mensagens têm sido bênção para você. Então, se o Senhor Deus moveu o seu coração, continue sendo fiel ao Senhor, e por que não plantar uma semente de fé nessa obra? Pode passar os envelopes de dízimo, já passaram, né, envelopes de dízimo de oferta. Por que não plantar nesta obra de Deus uma semente de fé? As contas da igreja, aqui para o pessoal que está aqui na igreja, estão aparecendo aqui no telão, né? E para você que está nos acompanhando, elas estão na descrição do nosso post, que está aqui ao vivo agora. Então depois você dá uma olhadinha, pega aí o banco de preferência para você, e faça aí o seu depósito, sua transferência, sua ajuda, sua oferta, esta semente que hoje você está plantando na obra do Senhor Deus. Em nome da Igreja Internacional da Graça de Deus, os dados estão todos aí, só não esqueça de nos enviar o comprovante, tá? Você pode enviar a foto do comprovante, ou às vezes o banco já te dá o comprovante para você encaminhar para o nosso WhatsApp, né? Está aqui, ó, 65 é o DDD aqui de Cuiabá, no Mato Grosso, 65, e o telefone do Zap é o 99255 2568, então é 99255 2568, que Deus te abençoe, te faça crescer mais e mais. E eu também convido você que nos acompanha em casa, se você quiser receber mensagens de fé, pelo WhatsApp ou pelo Telegram, você também pode receber, claro, de graça, de segunda a sábado. Toda manhã eu envio uma mensagem de áudio, de 4, 5 minutos, claro, varia, né, de dia para dia, dependendo ali da mensagem, mas é uma mensagem curta. Toda manhã eu gravo e envio para a nossa lista de transmissão no WhatsApp, nosso grupo no Telegram. E aí, se você quiser participar, eu tenho aqui o Telegram e o WhatsApp. Do Telegram, o WhatsApp, esse é o telefone, 011, o 011 é o DDD, mas é pelo WhatsApp, então é só você mandar uma mensagenzinha para mim que eu te coloco na lista de transmissão. O telefone é o 99410-0447. Esse é o telefone do meu WhatsApp mesmo, pessoal, tá? Depois você pode acrescentar aí, 99410-0447, o DDD é o 011. Se você é da igreja do CPA, vocês que estão aqui, não esquece de dizer lá, ó pastor, me adiciona aí, eu sou da igreja do CPA, porque nós temos uma lista só dos membros daqui, e às vezes eu mando para cá informações que são só para a igreja daqui, aí eu não preciso mandar para todas as listas que tem, ou pelo Telegram, se você preferir. Vamos abençoar o pessoal de casa? Levanta a mão assim, por favor, em nome de Jesus. Meu Deus, nós oramos por aqueles que estão em casa, que receberam essa palavra, agradecendo ao Senhor pela vida de cada um deles. Obrigado, Deus, pela tua direção de hoje. Nós oramos, meu Pai, para que o Senhor continue falando, continue tratando, continue dirigindo, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida. É a nossa oração em nome de Jesus de Nazaré. E a igreja de Jesus aqui diga amém. Vamos aplaudir Jesus, que Ele merece. Deus abençoe o pessoal de casa.